Para se governar um país, primeiro é preciso conhecê-lo. E para o conhecer, bem, é preciso mapeá-lo. Isto não é só uma ideia da geografia. É, na verdade, a história de como o Portugal se foi desenhando a si mesmo, transformando um território um bocado vago, no estado que conhecemos hoje. E há um ditado português que resume isto na perfeição: mal se governa o país que se não conhece. Esta frase encerra o grande desafio que moveu séculos de ambição, de conflito e, claro, de engenho em Portugal. É a chave para percebermos esta longa e fascinante viagem de uma nação à procura do seu próprio rosto, desenhado, literalmente, num mapa. Então, a grande questão é esta: como é que um reino ali à beirinha da Europa se deu a conhecer a si próprio? É isso que vamos ver. Nesta análise, vamos seguir o rastro desta descoberta, para perceber como é que Portugal foi ganhando foco, mapa a mapa, à medida que os problemas e as ambições do país também iam mudando. Ora bem, nos primeiros tempos o problema não era bem de cartografia, era de pura e simples organização. O desafio não era traçar linhas num pergaminho, mas sim impor alguma lógica ao território. As primeiras divisões não eram fronteiras visuais, eram conceitos. E isto é super importante de perceber. Estas primeiras províncias não eram umas manchas coloridas no mapa. Eram, acima de tudo, ferramentas muito práticas de administração, delimitadas por aquilo que se conseguia ver a olho nu. Um rio que servia de fronteira, uma serra que dividia terras. A sua existência era puramente textual, estava registada em documentos, muito antes de alguém as conseguir desenhar com precisão. E o ponto fundamental é este: mesmo sem um único mapa fiável, esta organização primitiva, esta lista de lugares, de comarcas, de limites naturais, foi o alicerce sobre o qual o Estado português se começou a erguer. Foi o primeiro passo, ainda um bocado tremido, de uma nação a ganhar consciência de si mesma. Mas claro, a simples organização administrativa não chegava. A história avança e entramos numa era em que conhecer o território deixa de ser só uma questão de burocracia para se tornar na diferença entre a sobrevivência e a aniquilação do reino. O grande catalisador foi, como tantas vezes na história, a guerra. A urgência de defender as fronteiras contra uma Espanha que era imensamente superior em poder e em recursos provocou uma autêntica revolução na cartografia. De um dia para o outro, mapear o país não era um luxo, era a principal estratégia de defesa nacional. E o que é fascinante neste período é o aparecimento de uma nova figura quase heroica, o engenheiro militar. De repente, o homem que dominava a geometria e a topografia era tão vital para o esforço de guerra como o general que comandava as tropas. O conhecimento do terreno tornou-se numa arma, e a inovação cartográfica foi, literalmente, forjada no fogo da necessidade. E este slide ilustra na perfeição a dualidade da cartografia da época. À esquerda temos um mapa de aparato, uma obra de arte para impressionar na corte, para projetar poder e prestígio. À direita, um mapa de campanha, muito mais austero, funcional, uma ferramenta de trabalho para um general. Um era para exibir o reino, o outro era para o salvar. Bem, passada a ameaça militar, a mentalidade muda. Entramos na era das luzes, o iluminismo. E com ela vem um novo desafio. O problema já não é sobreviver, é governar de uma forma racional, eficiente e centralizada. Nesta nova era, conhecer o país era sinónimo de o otimizar. Era sobre planear estradas, reformar a justiça, cobrar impostos de forma eficaz e garantir que o poder central chegava a todo o lado. O mapa deixou de ser um instrumento de guerra para se tornar na planta da própria máquina do Estado moderno. E para isso, o Estado começou a agir de forma muito sistemática. Reparem na cronologia. Em vez de se depender de talentos individuais, o poder central começa a construir a sua própria, digamos, fábrica de conhecimento geográfico. São criadas academias que formam os técnicos e centralizam a informação criando um padrão nacional. Agora, vejam bem esta maravilha. Esta é a carta geográfica da província da Beira. Isto já não é só um mapa, é uma afirmação de poder. É o ponto onde a ciência, a arte e a política se encontram para comunicar uma mensagem muito clara. Este é um reino ordenado, conhecido em detalhe e governado com mão firme. Vamos aproximar a imagem. Estas ilustrações nos cantos, as chamadas cartelas, estão longe de ser meros enfeites. Olhem para esta, da cidade de Almeida, um bastião militar na fronteira com Espanha. Cada detalhe aqui é uma mensagem, uma demonstração visual de soberania sobre os pontos mais sensíveis do território. E o mesmo acontece aqui com a representação de Castelo Rodrigo. Cada desenho destes era uma espécie de ficha de informações, um relatório visual que comunicava a força militar e o desenvolvimento urbano do reino a quem quer que o visse, fosse um diplomata estrangeiro ou um estratega rival. O mapa funcionava literalmente como uma montra do poderio nacional.
Chegamos assim à fase final desta jornada, o grande projeto dos séculos XIX e XX. A ambição agora é outra, muito maior: criar um único mapa definitivo, cientificamente rigoroso, que cobrisse a totalidade do país. A escala da ambição mudou por completo. Mapas regionais, mesmo os excelentes, já não eram suficientes. A nova era industrial, com as suas exigências de planeamento e de infraestrutura, precisava de uma visão de conjunto. Era preciso um levantamento geodésico nacional para, no fundo, cozer todos os retalhos numa única e precisa tapeçaria. Mas por que esta nova obsessão com a precisão matemática? Bem, as razões são eminentemente práticas. Não se constrói uma linha de comboio sem conhecer a altitude de cada vale. Não se cria um registro de propriedade justo sem saber onde termina um terreno e começa o seguinte. A modernização do país e do Estado estava diretamente dependente da exatidão dos seus mapas. E esta Carta Itinerária de 1881 é o rosto desta nova era. Reparem que o foco já não está tanto na posse do território, mas na conexão. O que importa são as estradas, os caminhos, as artérias que fazem o país circular. É um mapa pensado para a integração, para transformar um conjunto de regiões num todo coeso e funcional. E assim, esta longa busca pela precisão leva-nos de volta ao ponto de partida, fechando o círculo e trazendo esta história de séculos até aos dias de hoje. E aqui está ele, o culminar de séculos de esforço, uma Joint Operations Graphic moderna, de padrão NATO. O antigo ditado foi levado à sua máxima consequência. O nível de detalhe é quase surreal. Cada estrada, cada linha de alta tensão, cada elevação do terreno está registada com uma precisão milimétrica. O objetivo de conhecer o país foi, para todos os efeitos, cumprido. O que nos deixa com uma reflexão final. Toda esta história foi a do Estado a lutar para conhecer e assim governar o seu território. Mas hoje, no mundo de imagens de satélite, de empresas privadas, de GPS em todos os telemóveis e de mapeamento digital em tempo real, a pergunta talvez se inverta. Depois de séculos em que o poder mapeou o território, quem é que hoje detém realmente o poder do mapa?